Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Ana Daviana e estou juntamente com Bianca Pontes e Carolina Castro, que é Carolina Pleiva, mas está Castro aí, as minhas duas parceiras do capítulo 3. Nós estamos aqui em mais um episódio e eu fiquei na incumbência hoje de fazer a mediação e o nosso tema é ranço literário. Então, a princípio, já fiquei com um pouco de receio, falei, vai ser polêmico, vai dar treta, vai dar caos, mas Carol e Bianca, que são advogadas de formação, acho que elas têm uma tranquilidade maior. Bianca, não sou advogada, não. Me chama disso, não. Eu acho que elas têm uma tranquilidade maior porque elas falaram assim: não, tá tranquilo, a gente não vai citar nomes, não vai, é só falar um pouco das coisas que a gente não se identifica, não consegue entrar ou na narrativa, ou no estilo, ou no gênero. Então, o nosso papo vai ser meio que livre nesse sentido. Coisas que a gente tem um pouquinho de ranço, ou preguiça dobrada, enfim, na Ou literatura. ódio, ou Hã? ódio, ou leve. Ou ódio, coisa leve Ou, hoje. ou ódio, ou coisas. Hoje a gente não Uhum. vai falar de coisas felizes, a gente vai falar de coisas carregadas assim, que não bate talvez com o nosso estilo, com a nossa energia, com o nosso caos Não, também. bate um pouco com o meu. Eu tenho um monte de vídeo sobre ódio, se for procurar. Essa É, aqui Tem uma bate carta pra minha circulando caralho até com hoje. você. no caso, Carol, até que ela tem certas identificações. Não, e o pior também é que essa coisa também do ódio, do caos, é uma coisa que a gente gosta também até na nossa escrita, né? Mas eu acho que tem a ver com identificação também, né? Tem algumas coisas que a gente não consegue entrar, não sei, eu acho que também a questão da, sei lá, algumas narrativas que parecem verossímeis. Já estou pensando aqui também, a ideia, olha a ideia chegando, gente. Eu estava com receio aí, mas a ideia está chegando. Algumas narrativas que parecem muito inverossímeis e a gente não consegue entrar. Alguns gêneros também que a gente não compra a história, assim, ou tem mais dificuldade, enfim. Vou passar primeiro por ordem alfabética, Bianca. Pior é que é ABC, né? Vocês também não me ajudam. A gente pode fazer um projeto com ABC. É, bom, eu, ao contrário da Viana, eu também achei super de boa o papo. Falei, cara, pode ranço, vamos falar mal de algumas pessoas, bem é ótimo. Toda terça e quinta eu faço isso. Meu gato. Mas o primeiro, e o gato aqui do lado me julgando. O primeiro que eu pensei, e aí é uma coisa de história, né? Que não é um gênero específico, a gente tá falando disso. Realmente vocês viram alguma coisa no corte, se é que vai ter corte disso. Mas o primeiro que eu pensei é que eu não gosto de personagem que se apresenta. Que você começa o livro, aí no primeiro capítulo a personagem, olha, eu sou fulano de tal, eu tenho tantos anos, a minha aparência física é assim. Aí sempre eu tenho cintura fina, cabelo longo, até a bunda, bumbum empinado. Tem sempre algumas características assim muito específicas que a própria personagem fala que ela tem. E vamos fazer a minha culpa aqui também? Não tem nada contra quem faz isso. Eu não gosto de ler na história, mas eu já vi gente falando também que gosta disso porque já tem uma ideia melhor de quem é a personagem. Eu Você acha que. os- Bianca, você está aí? eu tô aqui, apareci de novo, né? Caiu. É, você Isso é estava porque tá na falando. internet. Teoricamente funcionaria melhor. Sim. Volta. Que tem pessoas que falaram que gostam do personagem que se apresenta para ter uma noção de quem é o personagem mesmo, já de cara. Mas eu penso que tem muitos jeitos da gente apresentar um personagem e falar sobre ele sem falar sobre ele necessariamente. Uma fala que mostra que a personagem, às vezes, ela é mais delicada. Ou então um jeito que ela se move, ou como outro personagem observa, que eu acho que é muito mais rico do que a gente só pegar um textão de currículo dela para ela falar logo no início do livro e contar para o leitor o que ela é. Não, mostra quem ela é. Até porque se ela falar, eu sou uma pessoa assim, assim, assado. No final do livro, ela fizer alguma ação que vai totalmente contra isso, o leitor vai falar, ué, mas não era assim, moça. O que aconteceu que você mudou de ideia? É. Então, E eu essa é acho uma pergunta. E eu acho que deixa também o personagem. Explica demais, né? Uma coisa que a gente aprende muito em curso de escrita criativa é você não dar demais para o teu leitor. Deixa o leitor perceber, né? Deixa a personagem falar através das ações, né? E não falando demais, assim, adjetivando demais, né? Realmente eu acho que deixa o personagem raso, né?
Até porque a pessoa pode não ter a própria percepção, e muitas vezes a gente não tem a própria percepção. A gente vai pegar um cara que é um anti-herói que ele acha que ele é o herói, que ele tá fazendo tudo certo e ele tá ferrando todo mundo. Então, eu acho que tem essa percepção de que a gente tem que descobrir quem é aquele personagem também, além daquela descrição, né? Sim. Eu acho que quando é intencional, que o autor consegue fazer de forma intencional o narrador apresentar o personagem, mas porque isso vai fazer sentido na história. Pensei aqui agora, estou pensando aqui agora, não sei se encaixa, não sei se encaixa muito isso, mas me veio aqui essa ideia agora. Quando, por exemplo, aí lá vem para a gente falar do Machado de Assis, quando ele na voz do narrador, do Bentinho, descreve a Capitu como uma cigana oblíqua dissimulada, aquilo ali virou, né, muito foda, muito isso e tudo, mas aquilo tinha um contexto, porque o autor queria que a gente comprasse a ideia ou não, né? Colocar aquela dúvida ali na narrativa através do narrador, que é o narrador personagem, né? Então aquilo fazia sentido para a história. Bentinho ele adjetiva a personagem com esse sentido de querer mostrar para a gente que ela era assim, 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 assado, né? Mas às vezes quando a história ela é narrada com muita adjetivação, só para parecer que está mostrando ali, sabe? Assim, aí não cola, né? Mas você sabe que o Cigano Oblíqua Dissimulada, para mim, diz muito mais sobre o Bentinho, sobre o narrador, do que sobre a Capitu. Sim. Então, é uma Exato. apresentação, e é uma apresentação curta, né? Ele não fica, quer dizer, ele fica, né? Mas Ele fica em outros momentos. Nesse momento é só esse. não é a apresentação clássica da gente tem, oi, meu nome é fulano, eu tenho tantos anos, eu Isso. estudei tal coisa, estudei aquilo, e ele mostra muito do narrador não confiável que ele é. E pro leitor que está desatento, realmente vai parecer, tá, a gente não confia na Capitu direito. A gente não direito, né, mas não confiamos na Capitu desde o início. Só que a gente percebe, depois de tempo de leitura também, não é na primeira leitura, provavelmente que um adolescente vai pegar isso, que Isso. é uma fala do Bentinho que é dele. É um problema que ele tem com ele, de autoestima, sei lá, que ele vê coisas no tempo inteiro, tem aquela traiu, não traiu. E, para mim, a Capitu deveria ter traído, inclusive. Não, porque ele é muito chato e ele é um Se não macho. traiu, devia. Pois é. Então, para mim, no Machado, nesse livro específico, fala muito mais do narrador, de quem está contando essa história, do que da Capitu, do que da personagem que ele quer apresentar. Mas quando ele diz assim, eu concordo, mas eu acho que o que você falou de quando a gente lê a primeira vez, quando eu li Machado na adolescência, eu comprei a ideia do narrador, porque eu era uma camponesa, uma simples camponesa, e comprei a ideia do narrador. Também. E falei assim, Capitu e tal. E hoje em dia outra a cada leitura, né? A cada releitura é outra percepção que a gente tem e muito mais percebendo esses detalhes da intenção que esse Bentinho tem, né, de narrar a história. Mas quando ele fala, peguei o exemplo da cigana oblíqua dissimulada, quando eu li a primeira vez, eu fui pesquisar no dicionário, né, o que era, porque era adolescente, não sabia o que era oblíqua, né, que é um termo, como é um termo do português, né, é um adjetivo, é o que? Oblíqua, dissimulada, e eu fui tentar entender, e aí é como se ele já tivesse me descrevendo ela moralmente, essa mulher, ela é perigosa, ela é dissimulada, ela é falsa, ela é isso e aquilo, então eu já fui para a história assim, eu falei assim, epa, ele está me apresentando ela aqui, então é claro que eu acho que então o que eu estou dizendo é que na adolescência, quando eu li isso, ele estava me dando informações dela, né? Adjetivando ela e me dando informações dela. Depois, com a maturidade, com mais entendimento, aí eu vou para esse lugar que você está indo. Não, ele está dizendo mais sobre ele. E esse cara que está vendo aqui, que está julgando ela moralmente, enfim, e que é meio perturbado. Eu acho que vale fazer um recorte aqui, que é interessante, né? Você falou que a gente é advogado, então eu vou ter que entrar nesse âmbito aqui. Tudo no direito, ele é muito no depende. Eu acho que aqui entra também na mesma questão. Eu acho que a gente tem coisas que a gente não gosta, que a gente vai ver por quê? Porque 90% do tempo são mal empregados. Se for mal empregado, é uma porcaria, eu vou detestar, vou olhar e falar, ai meu Deus, de novo, não. Né? Ainda mais para a Bianca que está acostumada a revisar texto, acho que deve ser, não, você de novo não. De novo, não. Porque assim, a gente já tem aqueles velhos amigos que a gente sabe que não cola muito bem, mas se você pega um cara como Machado de Assis, que é um mestre da língua portuguesa, eu acho ele um escritor ímpar, né, da nossa cultura aqui, eu acho que ele sabe
usar certas técnicas da forma correta. E aí ele mostra pra gente o quanto é interessante você poder descrever um personagem, mas você usar isso de uma forma que você vai gerar até essa discussão que a gente teve. Porque eu também li e tive a mesma visão. Pensei, nossa, bandida, Capitu, chave de cadeia, Bandida. bandida. Mas não. Era Bentinho que estava olhando para ela e falando assim: ai, safada, esse aqui, ó, esse aqui vai me trair. Então, aí a gente vê o livro totalmente diferente já daí, né? Então é muito legal isso tudo, da gente empregar de uma forma correta. Eu tenho meu ranço com uma fala, por exemplo, que eu acho que não tem como empregar da forma correta. E se vocês lembrarem de um exemplo, eu agradeço. Mas, por exemplo, Aqui eu se defendo você no primeira fala dela e agora não tem como. não tem como, não tem como. Mas se você fica falando o tempo inteiro, você usou um travessão, você está botando o que a pessoa está falando. A pessoa está falando uma frase super agressiva, o contexto é agressivo, está num contexto de briga. Você precisa colocar depois, gritou, falou bravo, Sim, estava nervoso. sim. E tem gente que usa muito isso, recorrente. Isso aí, não, para diálogo, pelo amor de Deus, gente. Eu onde eu tava? Eu tava falando disso em algum lugar essa semana também. Tem um ranço pelos verbos de send, né? O disse, cara, tem um travessão, você já sabe que a pessoa disse. Então, é muito mais proveitoso você usar esse travessão depois da fala para explicar alguma coisa da cena, o que estava fazendo, se estava bebendo café, se estava falando aquilo, ou se estava coçando a cabeça para indicar nervosismo, por exemplo. É muito mais fácil você mostrar outras coisas no diálogo. Só que aí, se você tem que explicar que a pessoa, no contexto da cena, está com raiva, alguma coisa de errado você já fez. Uhum. E às vezes não é nem porque a pessoa quer explicar demais, é porque a pessoa não tem maturidade de leitura e de escrita. Também acontece muito. Então, na primeira versão, passa batido. Isso tem um monte de vezes que dá para ver isso. Mas realmente é uma coisa que também me incomoda. Mas o que me incomoda mais é a interrogação e logo depois perguntou. Aí me fode. A interrogação é um pleonasmo, assim, né? De subir para cima da interrogação. Não Você precisa. perguntou, meu anjo, que você não fala. E, Carol, quer falar? Acho que a Bianca, você ia falar ainda de mais coisas ou eu passo para Carol agora nessa rodada? Mais coisas eu sempre tenho, mas se vocês quiserem falar aí. Para passar para Carol, porque a gente vai lembrando de umas coisas, as abas abrindo, as abas chegando. Travei, gente? Eu travei? Travou. Não, Travou, mas você voltou. começou a falar. Voltei. Mas vai, Carol, a Bianca destacou isso da personagem que se apresenta demais, que a gente vai abrindo outras abas. Aí daqui a pouco, aí você percebe que eu tô falando assim, do diálogo. A Carol falou dos diálogos. Já conta como você falou dos diálogos, Carol? Não, eu acho que conta, porque tá meio caótico, porque senão eu vou acabar falando de gênero, aí a Bianca vai ficar nervosa comigo e vai morrer com a Mas água. nós vamos chegar em gênero. Também, não vou ficar nervosa. Não, nós vamos chegar em gênero. Nós vamos chegar em A gênero. Daviana quer ser democrática e quer 3 coisas para cada pessoa. Eu já falei que a gente vai conversando. A Daviana não tá acostumada com isso, ela não tá. Não, cara. Eu vou mostrar aqui as conversas bastidor, é a minha folha de anotação. Tá com uma quantidade enorme de coisas do vulgo zero. Vulgo assim, deixa acontecer naturalmente. A Bianca certinha. Temos uma pessoa aplicada nesse podcast. Então a gente vai ter que mandar a pessoa aplicada ler a lista dela e a gente copia sem fazer igual. Mas vamos lá. Você quer comentar alguma coisa dos diálogos, Daviana? Eu acho que sobre diálogos, é muito difícil fazer diálogos bons. E eu acho, talvez, isso que vocês falaram cansa mesmo, e acho que mostra também imaturidade mesmo de escrita. Mas eu tenho um pouco de canseira, assim, de ranço, quando você percebe que os diálogos, eles são só para encher página. E, tipo, só para encher linguiça, assim. É um diálogo, tipo, e tu voltou, e tu foi, e tu não sei o quê, e tu não sei o quê. E você vê, sim, minha filha, mas e aí? Adiante a história, vamos lá. E o diálogo, ele fica ali, às vezes é um capítulo todo que tem metade de diálogo e que poderia... Não tem aquilo quando você vai para a reunião, que você passa 2, 3 horas, eu sou professora e vou para a reunião de 2, 3 horas e que um e-mail resolveria? Acho que na área de vocês também, assim, um e-mail resolve. Então, assim, o diálogo, às vezes, tipo, um parágrafo resolvia, mas aí o negócio se arrasta, né? E vai indo. E quando você vê, você está conversando coisas que não vai fazer sentido para a história. Ou então, às vezes,
Você pensa que vai fazer, aí você vai ficando, não, peraí, que eu tô lembrando disso aqui. Ele falou lá de que ela vestiu o vestido vermelho, não sei o que lá. Aí você vai a história todinha e não fez nenhum sentido o vestido, podia ser vermelho, podia ser azul, podia ser qualquer cor, e não faz sentido na história, não faz diferença. Eu tenho raiva disso. Porque eu acho que é pra encher linguiça. Já que a Carol falou que é do direito e não tem como, eu vou falar que é do direito e não tem como, porque essa prolixidade, essa coisa de ser prolixo, Prolixa. eu não sei falar, me incomoda em qualquer texto, qualquer texto. Eu lembro que na faculdade eu passava muita raiva, porque a gente tinha que fazer peças no internado e a gente era sempre em trio. E o meu trio me odiava, porque os dois ficavam bem, que você tem que escrever mais, mas eu já expliquei o que eu queria. Por que eu tenho que repetir isso aqui? Por que eu tenho que esmiuçar? Eu não quero esmiuçar. Eu detestava isso. E aquela coisa que pode ser uma linha e são 5 parágrafos. Isso aí me irrita não só nos diálogos. Diálogos positivos também me incomoda pra caramba da pessoa contar a história inteira. Cara, eu tô lendo a história até agora, assim, não precisa resumir pra mim. E também tem uma coisa de a gente não subestimar a inteligência do leitor, né? A gente não precisa de explicar pro leitor o que a gente está querendo dizer. Ele tem neurônio, ele consegue entender. E, às vezes, quando a interpretação do leitor é diferente do escritor, é muito mais legal, às vezes. Ayrton tá escrevendo, tá? Meu livro, inclusive. E aí, quando eu lancei ele em e-book, vieram interpretações que eu achei maravilhosas. E se eu tivesse limitado demais, explicado demais algumas coisas, elas não chegariam para mim. Sim. E aí, no direito, a gente não, né? Eu não tem mais, não. Passei dessa fase. Carol tem a mania de explicar a mesma coisa 850 vezes. E me irrita muito, muito. Isso me irrita também. Eu acho que você ficar falando. Desculpa. Não, pode terminar. É que eu lembrei de uma coisa que, enfim, é hipocrisia. Mas vai, Carol. Fala primeiro. Você estava falando da cor do vestido, assim, porra, eu falei a cor do vestido da Ângela. Enfim, é hipocrisia. Não, lembrei de uma coisa de hipocrisia grande aqui agora. Vai, Carol. Bom, o que eu ia falar mais ou menos nesse sentido. Eu também eu não gosto de coisas que vão desviar da história, que vão encher linguiça, mas ao mesmo tempo eu faço esse tipo de coisa na minha vida. Isso é um fato. Não sei se é o background de direito. Eu sofro muito para tentar escrever cada vez menos e ser mais objetivo, mas eu tenho dificuldades. Fala assim para mim, explica o que aconteceu das 9 às 10. Aí eu, então. Aí eu vou começar a falar. E, tipo, eu não vou pegar as principais partes, né? Eu vou acabar falando mais coisa. E isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Tipo, eu pego alguns autores que começam a falar de coisa que, tipo, tipo assim, a toalha era bordada de renda com uma pequena flor no canto, e aí puxava para outras flores que eu. Tipo, moço, né? E aí, né? Vamos lá, né? Não vai acontecer nada aqui nesse negócio, você vai ficar falando da toalha quanto tempo e a toalha não vai ter relevância nenhuma depois na história, né? Isso deixa a gente estressada mesmo. Mas é a hipocrisia aí do direito. Não posso ficar falando muito, porque. E eu ia comentar também desse negócio de mudarem o tema também. Isso daí é muito interessante, porque até na poesia eu vejo muito isso. A gente comentou em algum outro caso aí também de algum outro podcast que a gente falou sobre, mas às vezes a gente escreve pensando numa coisa, a pessoa vai ler e entende uma coisa totalmente diferente. É interessante isso também, né? A gente, depois que solta para o mundo, não é mais tão seu, né? Sim. O que eu ia falar enfim, hipocrisia também, que eu lembrei, não necessariamente na literatura, eu escrevendo, né? Eu escrevendo, eu tento ser autocrítica para ficar não incorrendo nisso, embora às vezes a gente tá falando tudo aqui, mas às vezes a gente faz isso, tá, gente? Que fique claro. A gente come, inclusive. É isso que tá acontecendo. O ranço literário, eu tenho um ranço muito bom, que é a maior hipocrisia da minha vida, tá? Vamos ouvir depois. Mas o que eu ia falar era o seguinte, é que assim, na escrita, eu tento até me policiar para não ficar fazendo isso por uma questão mesmo técnica, né, estética, enfim. Mas na vida, tipo, se eu mandar um áudio, eu explico 3 vezes o que eu quero dizer para ficar bem detalhado. E minhas amigas. Defesa, a gente está falando de literatura. Exatamente. Então, assim. Aí vai um podcast que em 1 minuto resolvia, mas eu em 3 vezes. E minha defesa é porque eu acho que essa coisa de ser professora e de ter que explicar bem direitinho para não ter dúvida, e às vezes ainda dá dúvida, mas assim, eu cometo isso na vida. Na escrita eu tento me policiar, mas na vida eu cometo muito isso de ficar me repetindo. Acontece. Eu sou assim. Desculpa, gente, que escuta meu áudio e eu falo várias vezes. Eu vou continuar falando, enfim. Eu também, desculpa para todo mundo que eu mandei 3 minutos de áudio. Gente, eu já mandei muito mais para muita gente. Então, assim, é o que dá para fazer. Coloca no para transcrever e vida que segue.
E o pior é que eu Mas- falo rápido, né? Às vezes a transcrição fica errada. Ó, mas para seguir a ordem aqui, que cada pessoa falou de um ponto específico, eu vou falar do meu também. Também tenho. Fiquei com medo do tema, mas Agora a senhora tem? eu fiquei com medo do tema, mas eu também tenho um ranço literário. Que eu estava pensando hoje para trazer para cá, eu falei assim, cara, eu acho que eu vi isso muito em poema, em poesia, no livro de poemas, eu já vi isso algumas vezes. Que é assim, o autor é contemporâneo, o autor, a autora. Eu vi mais isso com o autor, não quero trazer o debate, o recorte de gênero, mas só joguei aí para vocês. Eu vi isso mais com o autor, que é assim, o autor é contemporâneo, tá aí, né? A língua é viva, tá aqui acontecendo, Ela tudo vai chegar, eu já tô dinâmico. adorando. É o quê? Eu sei onde você vai chegar, eu já tô adorando. E aí ele escreve como se tirou a pessoa do século XIX e botou aqui, em 17 de julho de 2026, sentada ali na pracinha e soltou um poema para a amada dele, sendo que as palavras obsoletas, o jeito, a colocação pronominal. E olha que eu amo mesóclise, mas não tenho de usar mesóclise hoje num texto atual, só se for uma ironia. Eu tenho que achar onde colocar mesóclise. Não tem como colocar mesóclise hoje e aí a pessoa tá lá colocando, sabe, os verbos, aí e falando assim também. Aí eu tenho um rançozinho de quem faz isso. E muita gente faz ainda, gente. E muito prêmio reconhece isso, né? Também. Porque parece que ficou estático, parado no tempo, gente. A gente tem uma cultura tão dinâmica, né? Tão viva e ritmo. E aí você vai ler um poema e parece que ele é um soneto do século. E pode ter soneto hoje em dia, não é isso que eu estou falando, mas assim, você pode usar a linguagem atual, né? Enfim, então tem um pouquinho de ranço disso. Um pouquinho não, um bocado. Toda época usou a própria linguagem, né? Por que você não está usando sua própria linguagem? Por que o passado tem que ser melhor? Então, é porque você não está construindo um futuro decente, você não é bom. Porque se é bom, você está fazendo suas coisas. Então, segue o que você tem para fazer, o que faz sentido para você. Você fala assim no dia a dia. Eu tenho o mesmo ranço literário, exatamente o mesmo, assim. Eu fico emburrada com isso também. A gente tem que ser autêntico com quem a gente é, né? Mesmo que. Carol falou, você não fala assim no dia a dia. O pior é que eu conheci uma pessoa que falava assim no dia a dia. Eu fiquei, gente do céu. Eu ficava... Tá perdoado esse. Mas não tinha assunto, porque quem fala assim no dia a dia, gente? A voz Mercer não tá. Não, não sei falar. Eu não vou nem. A gente não vai saber falar. Então, a gente vai falar de direito de novo, gente? Porque no direito tem direto isso aí, tem essas coisas também. Mas isso tá mudando também. Eu, por exemplo, não faço uso de nada desse tipo. Palavra em latim, essas coisas a gente evita, porque não faz sentido mais. Qual que é o sentido? Né? Não, Por falar difícil para ninguém entender? Mas no direito é. Ai, bom, gente, vou passar. Calma, é a última, prometo. É proposital, às vezes, né? Que é um elitismo ali para a população que é ignorante, que não tem estudo e que não tem vivência, não entender mesmo o que eles estão falando. Tem uma coisa elitista aí, fodida, de arrogante. E para a advocacia, eu não sei, mas quando eu estava no tribunal, isso acontecia muito, muito, muito. Muito, e era proposital, e era do tipo assim, eu vou ditar o que você falar porque você é ignorante, você não vai saber o que você vai escrever, porque você não vai saber escrever direito, eu vou escrever no seu lugar, eu vou falar o que você tem que escrever, e aí não muda nenhuma vírgula, porque eu quero que fique desse jeito o texto, e o texto estava ruim, e estava lá cheio de mesóclise, e cheio de termo em latim, cheio de uns tem que só usava, sei lá, em 1700, e é proposital, tem uma arrogância assim muito grande, no tribunal tinha, agora que eu saí eu posso lavar, eu adoro isso. Eu gosto disso. Tu lava a roupa suja lá. Habla mesmo. E na literatura, existe muito esse elitismo. Tem uma galera da literatura que acha que as narrativas de hoje, né, os livros, eles têm que manter esse padrão estético do século XIX. Assim, é uma coisa... Assim, é um elitismo, porque é como se fosse assim, não, minha literatura é tão nobre, ela é tão boa, que a juventude, os réis mortais, os mortais de agora não vão conseguir acompanhar, né? Esse é o ranço, esse ranço, eu converso com o ranço que eu tenho, e esse aí não é nem, depende não, eu tenho ranço real, esse sim eu acho que não tem como corrigir de jeito nenhum. Pessoa que só fala que só gosta de clássico. Vai tomar no seu cu. Sim.
Só isso. É, Porque, cara, realmente, Não é nada. ainda mais se for um eu acho que é escritor. isso O mesmo. Gente, pecado, o pior pecado que o escritor pode cometer é falar, eu só gosto de tal coisa, eu não quero ler outras coisas. Porque se ó, comecei a me coçar, que eu lembrei além de de ser uma pessoa pessoas, escrota. lembrei de pessoas. Pois é, tá aí. Eu só gosto de coisa velha, não sei o que lá, vai cagar. Você não tá, então morre, então, pra você ficar com os velhos, caramba. E aí, tipo assim, não, só gosta de clássico, nem deu a chance, nem se permitiu conhecer o que tá aí, né, disponível de tanta coisa boa, tanta coisa massa da literatura contemporânea. E aí, E você quer falar, eu só vou ler de Machado de Assis para trás, e aí começa a escrever que nem o Machado de Assis para trás, junta que a pessoa fica com essa pobreza de vocabulário e pobreza de interpretação, porque só lê uma coisa só e de antigo também. Porque além de aí o outro ranço, é a pessoa que só lê um gênero e não, nem se propõe a experimentar outras coisas. Você pode não gostar, você pode ler autoajuda e não gostar. Isso aí foi uma indireta pra Carol. Você pode ler várias coisas e não gostar. ofensas rolando. Julgamento, olha o julgamento aqui. A nossa Senti. editora vai cortar essa parte. Você pode. Ofensas ao vivo aqui no nosso Não, podcast. você pode não querer ler, Uhum. não gostar de Dark Romance, ou gostar de outro gênero, qualquer outro gênero que seja. Mas você, como escritor, não se propor, pelo menos, a conhecer e saber do que fala, aí eu acho que é um pecado mortal. E diminuir o outro gênero também, porque é mais popular também. É outro ranço. Eu tô lembrando de um Sim. monte, gente. Se virem pra Ai, não, mas comunidade. esse aí é a mesma coisa que pegar autor popular e falar que é uma porcaria o que o cara escreve, mas assim, se o cara vendeu tanto livro, será que é tão ruim mesmo? Ou, bem ou mal, tá fazendo Uhum, pessoas lerem. Será uhum. que isso é ruim? Então, assim, ficar, a escrita é menor, a escrita... Cara, tem um público para tudo. Se a sua escrita é maior, é melhor, então escreve para essa galera culta e tá tudo bem, tá todo mundo vivo. O importante é que as pessoas leiam e que elas consigam adquirir cultura da forma que faz sentido para elas, né? E E o aí mais entra essa popular coisa. abre porta para leitura. Por mais que eu critique autoras, Exato. eu vou citar nomes também, a Colleen Hoover, que eu não gostei do livro dela, por mais que eu critique isso, tem muita gente que é o melhor livro da vida, que começou a ler por causa dela, eu comecei a ler por causa de Crepúsculo, gente, devorar livros mesmo. Então, assim, Sim, tem um lugar, é uma abertura. Você não pode Sim. desmerecer a pessoa que não escreve igual a você. Então, você é a última pipoca do pacote, sei lá. E a gente precisa ter Pronto. repertório como escritor. Tudo bem que a isso. gente tem nossa preferência, mas a gente tem que ter o repertório para poder falar. Então, tudo que a gente está consumindo está entrando para que a gente construa uma coisa melhor, né? Não, perfeito. E eu acho que, assim, para leitor, é feio fazer isso, mas para escritor que faz isso, que fica com esse papo assim de, só gosto disso, só gosto daquilo, sabe? Pronto, o ranço que eu tenho. Escritor que. Acabou, aí corta aqui. Tem um ranço de escritor, vai ser maravilhoso. É o ranço de escritor. Aí, ó, o Legolas tá Corta, querendo dizer ranço que de não gosta da escritor. gente. Ranço de escritor, ele. Né, Legolas? Cadê? Ranço de escritor. Não, mas o escritor que faz isso, gente, que faz esse debate purista da língua, purista da, sabe, assim, do gênero, da narrativa. Ai, que o gênero melhor é esse, é o romance. Ai, porque isso é, sabe, assim, não, a gente não dá. E o que a Bianca falou, acho que é super interessante, porque eu também passei por isso. Então, por exemplo, hoje eu não leio autoajuda, não é um gênero que me atrai mais, que para mim não, sabe, não encaixa, não tem mais nada a ver, e que eu tenho algumas críticas, principalmente no sentido de querer de construir uma mensagem assim que ela vai muito para um lugar que às vezes não reflete várias problemáticas que tá aí, que são complexas da nossa sociedade. Então, hoje eu tenho uma visão, enquanto historiadora, também muito crítica dos livros de autoajuda, ou esses livros que é para enriquecer, para fazer isso, para fazer aquilo. É uma coisa que eu, né, tenho várias questões, mas que eu entendo que eles podem ser porta de entrada, porque inclusive quando eu tinha 18 anos, eu lia bastante autoajuda. E aquilo ali, naquele momento, me serviu de alguma forma, me deu algum movimento, alguma, sei lá, inspiração que seja, sabe? Uma autoestima que fosse, até coisa. Então, e eu entendo esse lugar. Então, hoje, não, esse não é um gênero que eu aprecio, que eu gosto, eu tenho as minhas críticas, mas é isso, sou eu, Ana Daviana, do meu lugar aqui falando, mas eu não vou ficar achando que fulano é idiota, que não é inteligente, porque ele lê esse tipo de livro, né? Enfim. Eu concordo 100% com você, porque eu também li bastante autoajuda, né? Que eu falei, eu não gosto, porque eu também tenho minhas críticas que eu acho que às vezes ela é legal você procurar ajuda, é legal você ter livros que possam te ajudar. Eu acho que isso é fenomenal e eu acho que qualquer história pode te ajudar.
qualquer poema pode te ajudar, porque você pode se identificar, você pode ver coisas para lidar, enfim, a própria identificação, né? Tipo, alguém sofre também, isso dá um acalento do ser humano, às vezes. Então, eu acho positivo também nesse ponto, só que às vezes eu acho que tem certas coisas que não são abordadas, do tipo assim, acorda antes que todo mundo que vai dar tudo certo na sua vida. E a pessoa tá lá caindo de sono, tadinha, porque ela tem que pegar 5 ônibus e levantar às 2 da manhã, sabe? Então, eu também acho que tem coisa que às vezes não pega exatamente a realidade, mas concordo que tem suas coisas que podem trazer e agregar de positivo na vida da pessoa e tal, né? E vocês têm gênero que vocês não leem? 14 horas por dia, você vai alcançar 1 milhão em 4 meses. O importante é você não sentar no sofá. É verdade, não pode. Tem descanso. Inclusive, vamos levantar, gente, porque a gente tá sentada, não pode. Vamos lá. Por isso que vocês não estão ricos. Tá vendo? É Por isso que a gente não enricou. A gente está aqui falando um debate sobre literatura e tal, a gente não está correndo atrás do nosso milhão. Pois é, a gente tá criticando quem ficou rico. Ou também assim, gente, também assim, na coisa da autoajuda, às vezes eu já li, hoje com a visão crítica, assim, um discurso que coloca muito a religião à frente das questões, assim, a pessoa pode ter sua fé, pode ter sua crença, pode se apegar, inclusive, individualmente, eu posso me apegar ao que eu quiser para dar conta da minha vida, porque a gente sabe que às vezes a gente precisa, né, se agarrar a algo, ou, enfim, a nossa fé, né, ao nosso movimento, mas às vezes as pessoas usam para isso, para querer justificar e substituir, tipo assim, depressão é falta de Deus. E aí eu acho que às vezes algumas... Por que eu estou fazendo esse link? Porque às vezes tem tipo de literatura que corrobora com esse pensamento. Isso é muito perigoso. Né? Um pensamento que aí vai fazer você assim, não, gente, depressão tem quem acredita em Deus, quem é ateu, quem não acredita em nada, quem acredita em vários deuses, tem depressão. Depressão é uma doença séria, né, que a gente precisa tratar do ponto de vista científico também, né, enfim, social, e aí isso é, acho que nem é ranço, eu acho que é além, assim, é uma preocupação real da função da literatura também. A literatura, ela precisa ter também, minimamente, né, a gente, enquanto autor, né, tem que ter uma responsabilidade do que a gente está colocando no mundo também, né, do que a gente está falando também. Então, não é que eu tenho que ter compromisso com verdade, né, a gente escreve ficção, ou mesmo não ficção, né, como autoajuda, mas assim, mas é claro que eu estou falando isso do nosso enviesamento aqui, do nosso nicho também, porque é claro que essas pessoas, elas vão acreditar, de fato, naquilo que elas estão dizendo e estão passando isso adiante como realmente uma verdade sendo dita, né? Enfim, divaguei Os aqui. Os anti-heróis da literatura. Você acha que você está certo enquanto estava errado. O que conversa com isso aí também, que você falou e voltou a raiva, mas aí é um ranço. Que também tem a meia-culpa de que tem livros que eu gosto que fazem isso, mas é romantizar macho abusivo. Nossa, relacionamento abusivo Pois também. eu trabalhei 8 anos no setor de violência doméstica, então também, quando é violência doméstica, me pega muito. Ao mesmo tempo, eu comecei a ler lendo Edward, gente. E era uma pessoa muito, além de ser um vampiro, o que já não estava muito... Tá tudo bem. Ele tá de boa. Tudo bem, assim, passa, ao mesmo tempo que a gente passa muito pano, mas eu acho que a escritora, e aí vamos falar de dark romance, de um monte de gêneros que às vezes tem como um dos atrativos dele de ter o macho abusivo, de ter aquele homem, é o que manda, é o macho alfa, não sei o que lá, que romantiza certos tipos de comportamento, e ok, tá, não é para uma menor de idade ler, beleza. A gente concorda que tem livro que é para mais de 18. Ao mesmo tempo, a gente tem uma série de livros de comédia romântica e hot com capa fofinha, que estão com capa fofinha justamente para adolescentes lerem. Sim. E aí, quando tem certos tipos de comportamento, e vou falar especificamente de macho abusivo, né, de violência doméstica, nesses livros que a gente sabe que pode ter uma idealização de um homem e de que você vai mudar ele, no mínimo, né, que você tem aquela coisa, ele vai me amar, então ele vai mudar completamente depois que a gente se casar, e sei lá, ele vai descobrir que eu sou grande amor da vida dele, etc e tal, até pra coisa de, então eu quero um homem assim pra eu casar com ele. Porque a mocinha eu vou até falar do meu hiperfoco. Quem é? Não tô vendo. Eu tô com medo de perguntar. O Lestat, gente. Lestat, hiperfoco. Eu não vou saber que é o Lestat. O Lestat da Anne White nem tem essa.
Como assim, Brad Prince? Não, eu vi Crepúsculo. Drácula. Também não. É que a Carol também ela participa de um nicho aí que a gente também não entra, Bianca. A Carol tá no Lestat, ela tá nos vampiros de verdade, eu tô no Crepúsculo. Não, mentira, eu li Drácula também. Mas tem, a gente pode falar de vampiro nisso, né? Porque tem muito livro de vampiro que romantiza isso aí. Na verdade, é o que eles transformam em violência, né? O amor é bem complicado. Muita manipulação também tem bastante. E eu li Nova, né? Os livros do Danny Rice, todos. Eu sou muito fã. Mas se você parar para pegar assim com um pouco de cuidado, é bem problemático essas coisas que você comentou. E aí a gente não tem, às vezes, um disclaimer, alguma coisa que leve à interpretação, né? E tudo depende um pouco disso também, de você preparar e saber o público que você também está lidando. Eu não acho que você não possa tratar, às vezes você pode tratar até para que alguém se reconheça e veja que aquilo não é legal, por exemplo, de alguma maneira. Então, é um equilíbrio também, e vamos entrar em outra seara também, porque é um equilíbrio que, ao mesmo tempo, tem que ter um aviso de gatilho nos livros? Eu acho que não. Para mim, não, não, não deveria ter. Só que, ao mesmo tempo, tem pessoas que têm algumas certas sensibilidades muito mais afloradas que precisam disso. Ok, beleza. E também é aquela coisa, a gente vai limitar o trabalho do escritor por conta de convenções sociais que a gente entende, sei lá, importantes de fazer. Vou dar um exemplo. Lolita. Vamos para Lolita. Olha a polêmica, gente. Sim. Lolita é a coisa que a gente entende que tem apologia à pedofilia. Tem uma romantização da pedofilia, né? E aí, entra muito na história, uma conversa que a gente teve no Clube de Escritores várias vezes, que até que ponto ela é escroto, você colocar isso, e até que ponto é permitido em nome da arte e no negócio. Eu acho que a narrativa tem que convencer de que aquilo ali tem um motivo de estar ali. Pode ser uma crítica. É bom que seja uma crítica, né? Porque se tiver outro acha legal, é bem complicado. Mas tem uma linha tênue entre você limitar a liberdade do autor e chegar no politicamente correto também. E eu realmente não sei qual que é essa linha, não. Para mim, nas minhas narrativas, elas têm que ter uma justificativa ali. Por que tal personagem faz tal coisa? Tem uma justificativa que vai peitar isso e que quando vier em cima de mim eu vou falar, não, é por isso, isso aqui, é isso aqui que eu tenho que fazer? Ok, beleza, mas tem muita gente que faz de qualquer jeito, não tem uma justificativa e acaba sendo julgado. Isso aí para pedofilia, para racismo, para xenofobia, para todos os problemas que a gente tem na sociedade hoje. E é importante acho que a leitura sensível trabalha isso aí, né? Porque quando a gente tem a leitura sensível, a pessoa que é daquela comunidade, ou que conhece comunidade, enfim, aí vai para LGBTQIA+, vai para racismo, vai para tudo, ela vai saber que se aquela leitura a gente consegue interpretar o que ela quis dizer, o autor, ou se vai parecer só que você é o grande filho da puta, no final das contas. Que às vezes é, né? Às vezes é também. Mas aí quem é o filho da puta nem vai querer leitura sensível. O negócio é esse, ele não vai esconder. E ao mesmo tempo, eu acho muito super complexo também esse debate da seara que a Bianca entrou no exemplo de Lolita, porque ao mesmo tempo eu acho interessante que o nosso tempo presente tem se incomodado com esses tipos de narrativa e trazido o debate à tona. Isso é um sintoma de que a sociedade está vendo isso como um problema. Então, de certa medida, esse livro está servindo para isso. Romantização de violência, né? Romantização como tudo é Rio, né? Que é bastante discutido também nesse sentido. Então, ao mesmo tempo, eu acho que bem ou mal, eles cumprem essa função ali de trazer esse debate à tona, de trazer luz para esse debate. Acho extremamente complexo, assim, nem me sinto confortável, assim, de opinar aqui publicamente, vamos dizer assim, porque a gente também nem tem tempo para discutir também mais a fundo, é isso. Sim. Mas eu lembrei agora na questão do... O quê, Carol? Bianca, o pessoal... Só jogou, mas é porque é um debate extremamente... Tem que fazer um simpósio, né? Um simpósio temático. Simpósio temático, porque, ao mesmo tempo, naquela época que estava toda uma discussão em torno do humor, né? Dos stand-up e tal, e aí uma vez eu estava com uma pessoa conversando sobre isso, e aí a pessoa falou que não... Isso, em nome da arte, que vai privar, que não sei o que, fez uma fala meio que assim. E no exemplo que a gente estava dando, era um exemplo claramente de um comediante que fazia piadas extremamente...
machistas ou racistas, enfim, era muito pesado, assim. E aí eu virei para essa pessoa e falei assim, porque você é uma pessoa branca, né? Então o desconforto não bate em você. Você vê o humor. Tipo, eu sou uma mulher negra, eu não tô enxergando o humor disso aqui. Então, para mim, perdeu o sentido. Eu tô vendo assim, eu assisto isso e fico assim, 1 hora paralisada, achando um absurdo aquilo que eu tô assistindo. E aí, por isso que eu acho tão complexo esse O Em Nome da Arte, porque é o que você falou, assim, fica num limbo e muito grande. E aí, para finalizar, eu acho que, nesse sentido, acho que o debate que tem sido feito a partir dessas obras, né, ou desses comediantes, enfim, eu acho que tem sido proveitoso para a gente pensar também como a nossa sociedade está caminhando, né? Enfim. Legal, isso é um bom reflexo das. É um reflexo da É um sociedade. reflexo da sociedade, porque a gente mudou e a gente traz muito na literatura, no entretenimento, tudo aquilo que a gente está vivendo como sociedade, né? E é um tema bem polêmico mesmo, mas eu penso muito no sentido, talvez, ali meio utilitarista, né? Do tipo, se você tem a liberdade para qualquer coisa sua, né? E entra também, a Bianca vai saber do direito aqui, você tem toda a sua liberdade desde que você não fira o direito do outro, né? Então, é o que eu costumo praticar nas coisas que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo uma piada, é muito legal, muito engraçada, mas eu estou magoando alguém, estou ferindo o direito de alguém, talvez. Será que até onde vai a arte, né? A gente tem que limitar, às vezes, um pouco as coisas para que a gente não machuque outras pessoas, ou tá tudo bem, né? Então, tem direitos que são mais importantes, talvez, né? Tipo, o direito à vida, por exemplo, se você tem que fazer uma colisão entre direitos, o direito à vida seria talvez mais importante do que um direito a alguma coisa mais inferior, vamos dizer, de certa forma, que você sabe que você resolve. Eu Sim. lembrei de outro ranço, mas antes do ranço eu vou comentar, porque a Carol, a Taviana chegou no humor, e eu acho que eu vi uma vez um comediante, eu não vou lembrar quem foi, mas ele falou que o limite do humor é de fazer uma piada e a pessoa não rir, porque tem públicos e públicos, tem lugares e lugares. E aí ele falou, cara, se eu faço uma piada e a pessoa não ri, esse aí já tem que ser o meu limiar de isso é permitido ou não. Se é problemática e eu solto essa piada no lugar errado, que não está no meu show, que eu não estou dentro desse lugar, o rojão vai vir, eu tenho que aguentar. A mesma coisa eu acho que vale para os livros. Você sabe o que está escrevendo, você tem a obrigação de saber as implicações que isso aqui tem. Se você quer peitar isso, você saiba que no futuro, daqui 2 dias de lançamento, vai ter um monte de gente cagando para você. E aguenta. Agora, se você quer ser um filho da puta, vamos citar outra fulana que falou que não lê livros LGBTQIA+, que era influencer, que estava em voga também agora. E a gente nem estava pensando nisso quando falou do ranço, né? Esses assuntos. Como é? Não entendi. Falou o quê? Que não lia livro? Eu também não sei. Isso que ela viralizou recentemente porque ela falou que não lia livros do gênero LGBTQIA+. E aí foi todo mundo da internet falando que, primeiro que não é gênero, né? Obviamente. Mas é óbvio, precisa ser dito, aparentemente. E, enfim, no final ela era só uma preconceituosa, conservadora da igreja, pelo que eu entendi, né? E aí ela sabia do que ela estava falando. Porque ela sabia que quem seguia ela e quem ela queria atingir ia gostar do que ela falou, ia concordar com o que ela falou. Sim. Coisa, ao mesmo tempo que a gente fala, porra, que filha da puta, mas eu acho que é importante esses pensamentos aparecerem pra gente combater também. Sim. É importante ter alguém... né? Mas por que tem, né? Não deveria nem ter, né? Eu acho. E assim, é aquele mesmo limiar. Você tá ferindo pessoas para defender uma visão, né? Mas aí também fica naquela coisa de que, tá, se esse pensamento aqui, vamos pensar em todo o histórico recente do Brasil de gente filha da puta no governo, se isso aí fica escondido debaixo do pano, vira um monstro que a gente não consegue combater quando não aparece. Aí eu vou naquela questão do ranço que eu lembrei. Ranço de quem fala que tem que acabar com as obras antigas que falavam de racismo, Monteiro Lobato, que tinha gordofobia, o Roald Dahl também, que eu acho que recentemente teve um livro que foi censurado, para apagar o histórico de preconceito que a gente tem. Eu acho que isso não faz muito sentido, porque você tem que preservar a história, né? E aí a história, ela tem muita coisa errada, né? E eu acho que é pra gente não repetir. Então, se fosse assim, então a gente teria que apagar tudo que aconteceu de guerra, tudo que aconteceu, tipo, holocausto, as coisas horrorosas que aconteceram, é justamente pra gente aprender que o ser humano pode ser um puta de um babaca. Não sei se pode falar palavrão, desculpa. Aqui a gente fala, mas... Bianca, principalmente, né? Bianca, tranquila. Vai, Carol, pode falar.
Não, mas é porque dá raiva, você vai falar, ficar xingando. Bianca é a mais empoderada para falar palavrão no ao vivo. Eu falo muito palavrão mas nos bastidores. Eu tô tomando cu. No Então, ao pra mim, vivo é tipo, gente. Bianca é muito empoderada. Falei, Admiro. não, a Bianca fala mesmo, então, tipo, pode, né, gente? Tipo, não, mas a ideia realmente é essa. Alguém tem que falar, né? Tipo, a gente tem que ter alguém que faz joga polêmica, joga palavrão, taca Joga o fogo no negócio. negócio. Mas eu acho que, assim, nossa, até perdi o que eu ia falar, gente, mas é basicamente a gente não apagar a história do ser humano como um babaca Sim. e analisar aquilo que aconteceu, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito, muito, tipo, é um filme que eu assisti 40 milhões de vezes do Poderoso Chefão. Mas, assim, assistindo ele de novo ultimamente, eu falei, cara, gente, que bagulho escroto, tem tanta coisa zoada aqui. E falei, assim, eu gostava, mas era, talvez, passava desapercebido certas coisas absurdas que tinha lá no meio, que depois eu assisti de novo e falei, meu. E ao mesmo do livro leva que tem gente que quer editar algumas obras, que quer fingir que não existe, editar algumas obras que têm o teor preconceituoso, só que o escritor já morreu também. Não, então, gente, pra mim, isso é um tiro no pé. Só que quem fala esse tipo de coisa é quem quer realmente apagar o passado. A gente queimava livro, não queimava, então. E aí também. E eu acho que também tem uma coisa, por exemplo, hoje em dia, a geração de hoje, uma criança, um adolescente, pegar um livro, um clássico, que tem uma visão romantizada, ou que tem pronto, o Monteiro Lobato como exemplo mesmo, assim. Mas tem crianças hoje em dia que lê, assim, tipo, e nas primeiras páginas, assim, na primeira linha que ele mostra essa problemática ali escancarada assim, a criança já fala assim, nossa, eu assisti um vídeo uma vez falando assim, que a filha foi ler e foi, nossa, mamãe, mas ele aqui tá sendo preconceituoso, né, não sei o que, não sei o que. Então, assim, a criança também, ela já com o olhar de agora, né, com esse entendimento de hoje também, já estava vendo aquela obra com a visão crítica. Aí tem gente que fala assim, não, mas ninguém nem vai perder tempo lendo ou não lendo. Isso aí, essa coisa de perder tempo lendo ou não lendo, eu acho que vai de cada um. E quem tem que criar também a criança é o pai e a mãe, né? Não é o escritor. Ele tá lá de registro histórico. Se você vai querer dar pro seu filho ler, você acha que faz sentido e você não vai orientar o que ele tá lendo, tá meio errado isso daí, né? Então, mas eles editaram até música, né? Olha, na época era assim assado, agora é assim, porque a gente não faz isso mais, enfim, porque é crime no final das contas e pronto. Agora a criança pegar e você achar que ela vai pegar o livro, ela vai aprender a ser racista, não vai, gente. Não vai. Ela aprende a ser racista com o pai, com a mãe, com a escola, enfim, não é com livro, não. Que nem, por exemplo, você cantou Eu Tirei o Pau no Gato? Eu cantei, eu nunca encostaria nada num gatinho que não fosse muito carinho e ele tentar me assassinar, mesmo assim. Então, amamos olhando gatos, pra Legolas, homenageando ele. Amamos gatos. Mas agora mudaram a música, né? Gente. Agora é o quê? Agora é o quê? Eu não lembro. Eu vi alguém cantando, mas não era Eu Tirei o Pau no Gato. É alguma coisa que terminava com Gostamos dos Gatos. Eu vou procurar depois para pôr aí. Enfim, mas eu gosto que a gente vai divagando. Legolas também vai dando um incentivo para a gente. Olha Legolas olhando ali. A gente falando. Ele adorou essa história. E a gente vai divagando. Mas vamos fazer, talvez, o último bloco agora sobre gênero, que eu lembro que a Carol puxou aí. Teve uma hora que a Carol perguntou, a gente estava no outro assunto, mas eu captei, viu, Carol? Você estava perguntando sobre gênero literário, que a gente. Será que tem gênero que a gente tem ranço?